Olá, povo de Direito do Trabalho, espero que estejam todos bem, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um vídeo aqui no canal do YouTube, vídeos exclusivos toda semana comentando acórdãos de tribunais superiores, esse é o objetivo aqui do canal do YouTube, e outros vídeos lá no Instagram, @evoluir direito do trabalho, eventualmente de lives ou outros vídeos de GTV, mas não especificamente sobre essa temática que é sempre uma discussão, uma apresentação de decisões de tribunais superiores, TST ou STF, ou alguma decisão que seja muito legal e que valha muito a pena a gente discutir de TRTs, se não é mais nos tribunais superiores. Convido todo mundo para se inscrever no canal, para curtir o vídeo e compartilhar com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Convido também para conhecer o podcast Drops de Direito do Trabalho no Castbox e no Spotify, com episódios inéditos todas as semanas. Já estamos a mais de 80 episódios. Esse ano quero ver se a gente completa o 100º e faz uma celebração bacana sobre isso. Vamos lá então? Não temos muito tempo. Quero fazer vídeos mais rápidos mesmo, mais simples aqui, mais curtos para a gente conversar. Voltamos a um tema que eu já abordei antes no canal e também em outras oportunidades, em outros vídeos. Vocês já devem ter percebido que eu gosto bastante dessa matéria relacionada à doença ocupacional, acidente de trabalho. Esse aqui não é voltado à responsabilidade civil, diz respeito à parte previdenciária e trabalhista, se juntando de uma certa forma, tá? É um acórdão do TST, num recurso ordinário em cima de mandado de segurança. Então, vejam, foi feito um pedido de tutela, de reintegração ao emprego pela trabalhadora, uma bancária. Esse pedido foi indeferido, a tutela foi indeferida. Sobre esse indeferimento, foi impetrado, mandado de segurança por parte da trabalhadora. O TRT da Bahia negou a segurança, negou a liminar, depois denegou a segurança também, afinal, mas esse era o recurso, aspas, recurso cabível, então, porque não há recurso, então, o que cabe é o mandado de segurança, e tem até entendimentos reiterados nesse sentido no TST, então, esse acórdão, que depois eu vou colocar ali o número direitinho para vocês na descrição do vídeo, ele já aborda essa questão do cabimento ou não do mandado de segurança para esse tipo de situação, e no caso da decisão do mandado de segurança no TRT, o recurso cabível é o recurso ordinário. Então, esse é um recurso ordinário em mandado de segurança, enquanto o processo principal, enquanto a reclamatória trabalhista está tramitando, porque eu tenho certeza, como é um pedido de bancária contra banco, com certeza tem questão relacionada ao nexo entre a doença e a atividade exercida, deve ter pedido de horas extras, enfim. Então, aqui a gente só está discutindo a reintegração via tutela para essa trabalhadora. E por que seria assim? Vamos lá. O ministro relator aqui é o Alexandre Agra Belmonte e o objetivo aqui era a reintegração por conta da obtenção do auxílio doença acidentário. E você pensa, mas se ela tinha estabilidade por causa do auxílio doença acidentário, por que ela foi despedida? Porque esse auxílio doença acidentário foi concedido pela Previdência, agora seria outra denominação, mas enfim, o benefício acidentário foi concedido depois da despedida da trabalhadora e não enquanto ela estava trabalhando. Se fosse concedido durante o vínculo de emprego, provavelmente a gente não estaria nem nessa discussão, pelo menos não nesses termos, porque se enquadraria rapidamente no artigo 118 da Lei 8.213, que eu vou colocar o artigo também na descrição, que estabelece a estabilidade no emprego pelo prazo de 12 meses após a alta previdenciária para quem tenha recebido o benefício acidentário, ou seja, que ficou afastado mais de 15 dias com benefício acidentário, doença do trabalho, doença ocupacional, acidente típico. Muito bem. Aqui o que aconteceu, a decisão foi proferida depois, o deferimento do INSS foi posterior à despedida da trabalhadora, então a gente não tinha isso já como reconhecido durante o contrato de trabalho. E aí, por isso, o pedido. E o que entendeu o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que é da Bahia? Eles entenderam que é o caso de mandado de segurança, considerando o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela, tem-se possível a impugnação por mandado de segurança nos termos da súmula 414, inciso 2º do TST, tá? Então, é possível. O que aconteceu com ela? De acordo com o artigo 21 da Lei 8.213, nós temos a possibilidade, então, de reconhecimento da doença ocupacional após o encerramento do vínculo.
Eu sei que isso é um assunto bem polêmico, porque esbarra em questões de insegurança jurídica, né? Porque a empresa despediu sem ter esse benefício acidentário concedido, então, teoricamente, a pessoa estava apta para despedida, né? Porque o contrato não estava suspenso, porque a pessoa não estava afastada, então ela estava apta para despedida. Se ela estivesse afastada, ainda que no benefício 31, que é a doença comum, não poderia ser despedida porque o seu contrato estaria suspenso, mas não é, ela estava apta, aparentemente, sem nenhum benefício acidentário. Só que o artigo 21A da Lei 8.213 estabelece, então, que o INSS considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar a ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade conforme a CID. Então, o que acontece? Existe esse nexo epidemiológico, funciona mais ou menos assim, a INSS tem lá uma relação de doenças que já estão relacionadas a determinadas atividades econômicas desempenhadas pelos trabalhadores, atividades profissionais, e quando o trabalhador tem esse diagnóstico de determinadas lesões, determinadas doenças, é feito um enquadramento automático, é um nexo presumido, por isso é nexo epidemiológico, é como se fosse de epidemia, é como se ele fosse típico daquela atividade exercida. Tá? Mas aí a empresa não pode fazer nada? Aí é que vem o negócio e é por isso que a decisão foi nesse sentido. A empresa pode. Então, assim, essa consideração do INSS é uma presunção. Ela não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. Então, a empresa pode questionar esse nexo epidemiológico, como prevê o parágrafo 2º. A empresa poderá requerer a não aplicação do nexo epidemiológico, cuja decisão caberá recurso com efeito suspensivo. Então, vejam, se a empresa não concorda com esse nexo epidemiológico, primeiro ela pode requerer, por requerimento simples, a não aplicação, e da decisão que indeferir isso, ou seja, mantiver o nexo epidemiológico, a empresa pode fazer um recurso administrativo que vai ter efeito suspensivo, ou seja, vai encerrar durante a discussão do recurso a caracterização do nexo epidemiológico. E o empregador não fez isso. Então, a instituição bancária, aqui no caso, não fez isso. Não houve essa impugnação ao nexo epidemiológico. Então, isso é muito importante para compreender o que aconteceu no final desse RO do mandado de segurança. Então, o que acontece? A empresa, teoricamente, aí também vem isso. Nós temos diversos complicadores nisso, porque o ideal e o correto é que a INSS comunique ao empregador da ocorrência desse benefício. Não comunicando, claro, o próprio segurado, a trabalhadora no caso, tem interesse em comunicar ao empregador, olha, agora eu recebi esse benefício, eu quero ser reintegrada. Por quê? Porque, afinal de contas, eu não estava apta e é uma doença ocupacional e, portanto, eu tenho 12 meses de estabilidade no emprego. E aí você diz, mas mesmo concedido depois, por isso que é muito importante a gente conhecer os requisitos para a concessão da estabilidade no emprego. Nós temos, pelo artigo 118 da Lei 8.213, nós temos essa questão bem objetiva. Afastamento superior a 15 dias e percepção do benefício acidentário. Mas nós vamos, então, esse é o requisito, são os requisitos objetivos, é considerado bem objetivamente. Só que às vezes o benefício é concedido depois da saída do trabalhador. Para isso nós vamos ter uma previsão específica. Mas então, no curso do contrato de trabalho, a gente já sabe que é esse. E aí o TRT de origem, o TRT da Bahia, disse: conforme salientado pela autoridade apontada coatora, o pedido de auxílio doença acidentária ocorreu em 24/4/2019. A impetrante foi despedida em 31/10/2018, ou seja, mais de 6 meses após, inclusive quando já ultrapassado o período do aviso prévio que integra o contrato de trabalho. E aí o TRT tinha dito assim, não se está negando a possibilidade de reconhecimento de doença ocupacional após a dispensa, mas reconhecendo que, de fato, não existem elementos nos autos aptos a autorizar o deferimento do pedido de concessão de antecipada da tutela. Então, o TRT da 5ª Região entendeu que era necessário uma instrução probatória. Então, ele não estava dizendo que a autora não teria direito à estabilidade, mas estava dizendo que, para aquele momento, como tutela antecipatória, não seria o caso de reintegrá-la e de voltar ao plano de saúde, que é uma coisa muito importante, que certamente ela também tinha pedidos. Isso consta aqui. E aí, o TRT da 5ª Região diz assim, o laudo do INSS não conta com a participação da parte contrária, não vinculando decisão judicial.
De fato, o fato do INSS ter concedido o benefício não quer dizer que isso não possa ser questionado depois em juízo, justamente porque não tem contraditório. O INSS olha o nexo epidemiológico com aquela relação que ele tem, essa atividade é geralmente causadora dessa doença, então se a pessoa tem essa doença, exerceu a atividade, o nexo epidemiológico é reconhecido e com isso concedido o benefício acidentário, mas a empresa pode contestar isso até porque ela não fez parte desse momento da concessão. Por vezes, a forma de exercício da atividade não causa aquela doença, apesar de presumivelmente poder causar, ter um potencial causador. Às vezes não foi atividade e isso vai poder ser questionado. Justamente por isso, em muitos processos, o INSS não deferiu o benefício e a gente, na Justiça do Trabalho, determina a realização da perícia para verificação do nexo. Se o nexo existir na perícia judicial, isso prevalece sobre a decisão do INSS, inclusive por isso, uma decisão administrativa, o INSS toma decisões administrativas. Uma decisão administrativa do INSS não vai vincular o Poder Judiciário, para o bem ou para o mal. Então, ainda que também o INSS conceda o benefício, pode ser feita nova perícia em juízo para descaracterizar essa situação, ok? Só que nesse caso, tem essa questão relacionada à parte administrativa, embora não se exija que a pessoa esgote a via administrativa, a empresa podia ter questionado o nexo e não questionou. Mas aqui, o TST, então, eu não vou entrar aqui nos méritos do artigo 300 do CPC, da tutela e tudo mais, mas o TST aqui, então, entendeu que apesar desse entendimento de que poderia ter, o TRT dizia, pode ser concedida a tutela até antes do encerramento da instrução, é assim que funciona e tudo mais, mas não se entendeu plausível o direito sem instrução probatória. Como vocês sabem, mandado de segurança não pode ter instrução probatória, é direito líquido e certo. Então, se exige qualquer instrução para fazer a comprovação do direito, já não cabe mandado de segurança. Muito bem, o TST entendeu diferente. A prova que emerge do processo matriz mostra-se suficiente para evidenciar que a negativa da concessão da tutela de urgência fundou-se na mera circunstância fática de o benefício de auxílio-doença acidentário ter sido concedido pelo INSS tão somente após a dispensa da empregada bancária e fora da projeção do aviso, o que, ao que tudo indica, não está de acordo com a súmula 378.2, que é isso que vai fundamentar o entendimento. Então, você pega o artigo 118 da Lei 8.213, que é conceder o benefício acidentário. Na época do contrato não tinha sido concedido. Para isso tem a súmula 378 que diz: são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Uma vez constatada após a despedida essa doença profissional, é assegurado o direito à estabilidade pelo período de 12 meses após a cessação do auxílio-doença ao empregado acidentado nos termos do artigo 118. Então, o TST entendeu que houve sim a violação de um direito líquido e certo, porque isso não exige instrução probatória. O TST entendeu que é suficiente o nexo epidemiológico sem uma impugnação por parte da empresa para fins de concessão da tutela. Então, a gente não está discutindo o mérito final aqui, é para fins de tutela. Então, a tutela foi deferida aqui, com base inclusive no OJ 142, que também diz que não há direito líquido e certo a ser oposto quando o ato juiz que antecipe e determina a reintegração até o final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material, que é exatamente o que se entendeu aqui. Então, aqui a liminar foi deferida, a reintegração foi liminarmente concedida, ou seja, a RT, a reclamatória trabalhista, vai continuar tramitando, todos os outros assuntos vão continuar sendo discutidos. E mais do que isso, gente, pode ser que se perceba ao final que se discuta e a perícia conclua pela inexistência do nexo. É possível que a perícia judicial conclua pela inexistência do nexo e com isso o benefício não fosse o 91 com todos os seus efeitos. Então, a tutela não é que seja uma tutela totalmente irreversível, aqui o objetivo é amparar a trabalhadora. Então, se tem a plausibilidade do direito, é suficiente para a tutela. Então, vejam, para fins de tutela, é suficiente a plausibilidade do direito. E na hora em que foi indeferido o mandado de segurança, a liminar é do direito líquido e certo, não a reintegração. O direito é líquido e certo a apreciação pela plausibilidade do direito que existe pela concessão do auxílio-doença acidentário através do nexo epidemiológico por ele não ter sido também impugnado.
Então, se tivesse havido uma impugnação lá atrás, já seria diferente. Como a ação trabalhista estava demorando muito, então acho que é nesse sentido, para evitar maior demora na concessão do benefício para a trabalhadora, de ter a reintegração e com isso, porque ela teve afastamento, né, gente? Ela foi reintegrada e ficou afastada. Mas o benefício principal aqui, na verdade, é o plano de saúde, que foi determinada o seu restabelecimento desse plano de saúde. Então, vejam, aqui a discussão ainda não chegou na parte de mérito, de doença ocupacional gerando responsabilidade civil, culpa da empresa, cuidados com a trabalhadora, de ergonomia, ginástica laboral, nada disso. Aqui foi uma plausibilidade de direito para ela ter a tutela deferida para ser reintegrada, porque foi concedido o benefício acidentário, ainda que posterior ao término da relação de emprego, tendo súmula 378 que trata especificamente sobre a matéria. Então, eu acho esse tema bem interessante, isso é uma coisa que acontece com mais frequência do que se imagina. É uma confusão para quem trabalha em RH e no jurídico interno. O que a gente sempre recomenda é que, se há um histórico de afastamento de trabalhador, e normalmente no caso de bancária essa não deve ter sido o primeiro afastamento dela, se há histórico de afastamento, ainda que do benefício 31, é importante que a empresa continue atenta aos benefícios que sejam concedidos, e se a trabalhadora aparecer na empresa com esse benefício concedido, o ideal é a empresa realmente preventivamente, dentro de compliance e prevenção, fazer a reintegração dessa trabalhadora, porque tem o FGTS para depositar, que esse é o efeito trabalhista imediato, além da própria questão da estabilidade, mas se o benefício é 91, é devido o depósito das competências do FGTS do período, então isso também é muito importante. Então, assim, numa atuação preventiva, deve ser feita essa reintegração. Se não vai ser feita a reintegração, se quer discutir o nexo para não gerar nenhum outro tipo de precedente, então veio a decisão do INSS concedendo o benefício acidentário, impugna, faz o recurso, contesta esse nexo epidemiológico que foi compreendido como tal, até porque isso faz com que a empresa aparentemente gere esse precedente de que a empresa, sim, dentro daquela atividade econômica, quem fica doente, a doença é ocupacional. Então, eu encerro aqui hoje essa nossa conversa com essa linda tatuagem que a minha afilhada fez no aniversário dela. Vejam só, essa é daquelas que sai, por isso que eu estou com a florzinha. Muito obrigada por estarem aqui e até a próxima.